Fala pessoal, bem-vindo ao canal, Vini Pato aqui com Enriquecendo Todo Dia. É sempre um prazer imenso poder trazer novos conteúdos para vocês. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui a gente traz notícias, atualidades, né, informações de criptomoedas, né, e todos os insights aí que nós temos sobre uma visão aí de mundo, né? Então, se você não é inscrito, considere se inscrever, deixa seu like, ative o sininho e, bom, esse é um conteúdo, né, complemento do último que eu fiz na semana passada. Se você não assistiu, acho muito importante que você assista, né? Lá nós trazemos o conceito de singularidade econômica, de suma importância para todos aí, saber como se posicionar no futuro, né? A tese trazida no vídeo passado é do Ron Paul, né, um ex-executivo do Goldman Sachs, então é de muita importância, ele é uma pessoa muito relevante, inclusive deixei o link dos vídeos lá para vocês estarem assistindo. Agora, hoje, nós vamos trazer um conteúdo de Sam Altman. Sam Altman, para quem não conhece, é o CEO da OpenAI, responsável pela criação do ChatGPT, né, que transformou a história da inteligência artificial ali em 2022 para 2023, né, que fez um avanço que nós jamais poderíamos imaginar quanto à tecnologia e esse meio de avanço, né. Também ele é dono da WorldCoin, que é uma moeda de intenção global, taxa de renda básica universal. Então, esse eu gostaria de trazer em um próximo vídeo sobre quem ele é e como a WorldCoin vai se posicionar aí no futuro. Porém, hoje eu gostaria de dar uma lida com vocês numa carta que ele fez em 16 de março de 2021, com a sua proposta de futuro, né? Como ele vê o futuro. Essa carta está em inglês, eu coloquei no Google Tradutor aqui para traduzir, então pode ser que tenha alguns erros de concordância aqui conforme eu for lendo, mas eu gostaria de ler com vocês para eu poder fazer uma análise e também alguns comentários sobre as propostas dele e o conteúdo aqui, tá? Então, bom, essa é a carta, né? Então vamos dar uma olhada aí comigo e eu vou lendo e a gente vai avançando com os comentários, né? Se houver algum erro de concordância aqui no primeiro momento na tradução, peço desculpas, mas vamos seguir. Bom, ele já começa com, né, meu trabalho na OpenAI me lembra todos os dias sobre a magnitude da mudança socioeconômica, que está chegando mais cedo do que a maioria das pessoas acredita. Softwares que podem pensar e aprender farão cada vez mais o trabalho das pessoas. Ainda mais o poder de mudar o trabalho para o capital, né? Se a política pública não se adaptar adequadamente, a maioria das pessoas acabará pior do que está hoje. Então, essa já é uma visão um pouco preocupante para como nós vamos nos adaptar para os próximos anos, né? Isso até 2030. Então, precisamos projetar um sistema que abrace esse futuro tecnológico e taxe os ativos que constituirão a maior parte do valor naquele mundo, né? Quais seriam esses ativos, né? Empresas e terras. Para distribuir de forma justa parte da riqueza que está por vir. Então, eles pretendem fazer uma distribuição do que eles entendem de ativos hoje, desses ativos, empresas e terras, distribuir entre as pessoas, porque com o avanço da tecnologia, a maioria das pessoas irão ficar sem emprego, né? Então, como ele é responsável por isso, digamos assim, ele tem essa proposta e ele também é uma pessoa que entende como seria o futuro com a inteligência artificial, uma pessoa super inserida na elite, então acredito que é de suma relevância. Então vamos continuar aqui. Fazer isso pode tornar a sociedade do futuro muito menos dividida e permitir que todos participem de seus ganhos. Então, veja como uma renda básica universal. Nos próximos 5 anos, programas de computadores que podem pensar lerão documentos legais e darão conselhos médicos. Na próxima década, eles farão trabalhos de linha de montagem e talvez até se tornem companheiros. E nas décadas seguintes, eles farão quase tudo, incluindo fazer novas descobertas científicas que expandirão nosso conceito de tudo,
Então, basicamente, a inteligência artificial aqui ele está querendo dizer que vai tomar até os empregos de maior complexidade humana, né? Desde a medicina, pesquisas científicas, né? Então, isso é assim, para nós hoje, eu também comentei no vídeo passado, a forma que isso virá e a velocidade, que nós não iremos nem perceber essa alteração, né? Será em um piscar de olhos, tudo, essa evolução toda virá, né? Essa revolução criará uma riqueza fenomenal. O preço de muitos tipos de trabalho que impulsionam os custos de bens e serviços cairá para zero quando uma inteligência artificial suficientemente poderosa se juntar à força de trabalho. Bom, eu expliquei exatamente isso no último vídeo, mais esmiuçado. Então, como a energia elétrica vai custar zero? Expliquei lá. Como o conhecimento vai custar zero, né? Não vai adiantar de nada você ter estudado demais, porque isso valerá zero. E também expliquei lá, é de suma importância que vocês assistam esse vídeo, tá? Ele foi postado semana passada aqui no nosso canal, tá? Vamos continuar. O mundo mudará tão rápido e drasticamente que uma pessoa igualmente drástica na política será necessária para distribuir essa riqueza e permitir que mais pessoas busquem a vida que desejam, né? Então aqui ele dá uma aveludada, né? Ele dá uma... Será lindo, maravilhoso, né? Digamos assim, na visão dele. O ponto 3, se fizermos as duas coisas corretamente, poderemos melhorar o padrão de vida das pessoas mais do que nunca. Bom, como estamos no início dessa mudança tectônica, temos uma rara oportunidade de girar em uma direção do futuro. Esse giro não pode simplesmente abordar os problemas sociais e políticos atuais. Ele deve ser projetado para a sociedade radicalmente diferente do futuro próximo. Planos de políticas que não levem em conta essa transformação iminente falharão pelo mesmo motivo que os principais organizadores da sociedade pré-agrárias ou feudais falhariam hoje. O que segue é uma descrição do que pode estar por vir num plano como navegar nesse cenário. Vamos lá. Então, como ele imagina essa revolução da AI, né? Em uma escala de tempo ampliada, o progresso tecnológico segue uma curva exponencial. Compare como o mundo parecia há 15 anos, sem smartphones, na verdade, né? 150 anos atrás, sem motor a combustão, sem eletricidade residencial. Ou há 1.500 anos atrás, sem máquinas industriais. Ou há 15 mil anos atrás, sem agricultura. A mudança que está por vir se concentrará na mais impressionante das nossas capacidades, a capacidade fenomenal de pensar, criar, entender e raciocinar. As 3 grandes revoluções tecnológicas, a agrícola, a industrial e a computacional, adicionaremos uma quarta, que ele está colocando aqui, a quarta revolução industrial, a revolução da IA. Essa revolução gerará riqueza suficiente para que todos tenham o que precisam, se nós, como sociedades, administrarmos de forma responsável. Então aqui ele coloca, se nós, então trazendo uma responsabilidade para nós quanto sociedade, né? Não para ele responsável como inventor, né? E também como isso vai afetar de forma inevitável. Então, mais uma vez, no conceito de singularidade que eu trouxe lá atrás. É irreparável, irreversível e inevitável. Então, vamos seguir aqui. O progresso tecnológico que faremos nos próximos 100 anos será muito maior do que tudo que fizemos desde que controlamos o fogo e inventamos a roda. Veja a importância desse item, desse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Já construímos sistemas de IA que podem aprender e fazer coisas úteis. Eles ainda são primitivos, mas as linhas de tendência são muito claras. Bom, ele chama aqui de lei de Moore para tudo. Eu não tenho conhecimento do que seria essa lei de Moore, vou buscar conhecer e também, se vocês tiverem interesse, eu trago aqui no canal. Deixa aqui suas dúvidas nos comentários aqui embaixo, mas vamos seguindo. Em termos gerais, há 2 caminhos para se ter uma boa vida. Um indivíduo adquire mais dinheiro, o que o torna mais rico, ou os preços caem, o que o torna mais rico.
Riqueza é poder de compra, o quanto podemos obter com os recursos que temos. Perfeito. A melhor maneira de aumentar a riqueza social é diminuir o custo dos bens, de alimentos a videogames. Tecnologia rapidamente impulsionará esse declínio em muitas categorias. Considere o exemplo dos semicondutores e da lei de Moore. Por décadas, os chips se tornaram 2 vezes mais poderosos pelo mesmo preço ou até menor a cada 2 anos. Bom, nas últimas 2 décadas, os custos nos Estados Unidos para TVs, computadores e entretenimento caíram, mas outros custos aumentaram significativamente, principalmente os de moradia, saúde e ensino superior. A redistribuição de riqueza por si só não funcionará se esses custos continuarem a subir. Então, mais uma vez, veja a importância de você entender como esses custos irão a zero. Expliquei lá no último vídeo. Esse é um vídeo complemento, tá? É um vídeo complemento para ver como corrobora uma visão de mundo com aquele vídeo e com aquele mundo que eu trouxe da singularidade econômica, na qual a energia elétrica vai a zero, o conhecimento vai a zero e a dívida não irá a zero, mas porém com esse crescimento que ele menciona na arrecadação e na geração de riqueza com a inteligência artificial e a tecnologia, vão fazer com que os ganhos tecnológicos diminuam os outros custos, né? Desde produções, matérias-primas, e a gente vai seguindo aqui um pouco mais adiante para eu poder trazer o raciocínio completo, mas vamos seguir aqui. Então a inteligência artificial reduzirá o custo de bens e serviços, porque o trabalho é o custo de condução em muitos níveis da cadeia de suprimentos. Se robôs podem construir uma casa em terras que você já possui a partir de seus recursos naturais extraídos e redefinidos no local, usando energia solar, o custo de construção dessa casa é próximo ao custo de alugar os robôs, né? E se esses robôs forem feitos por outros robôs, o custo de alugá-los será muito menor do que era quando os humanos o faziam, né? Então, mais uma vez, os custos de bens e serviços tendem a diminuir conforme a capacidade tecnológica aumentar, né? Da mesma forma, podemos imaginar médicos de IA que podem diagnosticar problemas de saúde melhor do que qualquer ser humano, e professores de inteligência artificial que podem diagnosticar e explicar exatamente o que o aluno entende, veja bem. Então é lei de Moore para tudo. Deveria ser o grito de guerra de uma geração cujos membros não podem pagar o que querem. Parece utópico, mas é algo que a tecnologia pode oferecer e em alguns casos já oferece. Imagine um mundo onde por décadas tudo, moradia, educação, comida e roupas, etc., se tornasse metade mais caro a cada 2 anos. Então o que ele está propondo aqui, né, ao meu ver, já é uma renda básica universal e uma maneira de ver uma sociedade igual àquela da capital que tem o nome Caracas. Né? Não quer aqui da América que a gente conhece, onde seu líder é o imaturo. Bom, vamos lá. Descobriremos novos empregos. Sempre fazemos isso depois de uma nova revolução tecnológica. Então, aqui está a importância desse vídeo para se preparar para novos empregos, dado a uma revolução tecnológica. E devido à abundância por outro lado. Teremos uma liberdade incrível para sermos criativos para o que eles são, tá? Bom, capitalismo para todos. Aqui eu já preciso fazer uma ressalva. O capitalismo já é um termo da esquerda, né? Então, o que deveria ser uma expressão mais natural seria livre mercado. Essa é uma expressão, né, da escola austríaca. O capitalismo é uma expressão inventada por Karl Marx. Então, ele é uma pessoa que entende o que ele está escrevendo, né? Eu suponho que ele é uma pessoa de capacidade envolto na elite, então ele sabe os termos que ele utiliza. Então, capitalismo aqui, a gente tem que ficar atento com essa palavra.
Um sistema econômico estável requer dois componentes, crescimento e inclusão. O crescimento econômico importa porque a maioria das pessoas quer que suas vidas melhorem a cada ano. Em um mundo de soma zero, um com pouco ou nenhum crescimento, a democracia pode se tornar antagônica, pois as pessoas buscam votar para tirar dinheiro uma das outras. O que se segue desse antagonismo é a desconfiança e a polarização. Em um mundo de alto crescimento, as brigas podem ser muito menores, porque é muito mais fácil para todos vencerem. Não tem como todo mundo vencer. Não existe. A economia é baseada em escassez. Então, aqui, com certeza, isso é um papo de você entendeu muito bem. Um mundo igual, todos iguais, sem fronteiras. Certo? Vamos seguir aqui porque tem muita coisa importante aqui, por isso eu preciso ler tudo com vocês. Inclusão econômica significa que todos têm uma oportunidade razoável de obter os recursos de que precisam para viver a vida que desejam. A inclusão econômica importa porque é justa, produz uma sociedade estável e pode criar as maiores fatias do bolo para a maioria das pessoas. Como um benefício colateral, produz mais crescimento. O capitalismo é um poderoso motor de crescimento econômico, porque recompensa as pessoas por investirem em ativos que geram valor ao longo do tempo, o que é um sistema de incentivo eficaz para criar e distribuir ganhos tecnológicos. Mas o preço do progresso no capitalismo é a desigualdade. Vamos seguir aqui com o raciocínio, né? Não vou cortar por enquanto. Alguma desigualdade é aceitável. Na verdade, é crítica, como demonstrado por todos os sistemas que tentaram ser perfeitamente iguais. Mas uma sociedade que não oferece igualdade de oportunidades suficiente para todas as pessoas progredir, não é uma sociedade duradoura. Até aí, tudo bem, né? São as oportunidades iguais para início, mas a desigualdade com o que cada um escolheu sendo respeitada, não vejo também com maus olhos, mas a gente precisa seguir aqui para concluir. A maneira tradicional de lidar com a desigualdade, desigualdade tem sido taxar progressivamente a renda. Por uma variedade de razões, isso não tem funcionado muito bem. Vai funcionar muito pior no futuro. Então, as formas de imposto sobre renda, sobre ganhos. Embora as pessoas ainda tenham empregos, muitos desses empregos não serão aqueles que criarão valor econômico da maneira como pensamos em valor hoje. Como a inteligência artificial produz a maioria dos bens e serviços básicos do mundo, as pessoas ficarão livres para passar mais tempo com pessoas com quem se importam, pessoas para cuidar de vocês, apreciar arte, natureza, ou trabalhar pelo bem social, né? Então, ser um voluntário, né? Aqui está muito trazendo para aquilo que você não será dono de nada e mesmo assim você será feliz, né? A Agenda 2030, né? Klaus Schwab, se você não conhece essa agenda, também é muito importante ter esse conhecimento, né? Escrita em 2021, pré aquele evento que teve, né, das máscaras. Portanto, deveríamos nos concentrar em tributar o capital em vez do trabalho. E deveríamos usar esses impostos como oportunidades para distribuir diretamente a propriedade e a riqueza aos cidadãos. Que propriedade você entende aqui? Fica essa pergunta. Em outras palavras, a melhor maneira de melhorar o capitalismo é permitir que todos se beneficiem dele diretamente como os proprietários de capital. Esta não é uma nova ideia, mas será recentemente viável à medida que a inteligência artificial se tornar mais poderosa, porque haverá muito mais riqueza para circular. As duas fontes dominantes de riqueza serão empresas, particularmente aquelas que fazem uso de AI, terras que têm um suprimento fixo. Então a ideia não é mais tributar a renda, e sim a propriedade, as terras. Então por isso que nós vemos hoje um aumento de impostos
né, e sobre herança, né, sobre propriedade e também, né, ele vai colocar aqui, eu já consegui ler um pouco da desvalorização desses imóveis até custar zero. Há muitas maneiras de implementar esses dois impostos, e muitas delas sobre o que fazer com eles, ao longo de um longo período de tempo. Talvez a maioria dos outros impostos pudesse ser eliminada. O que segue é uma ideia no espírito de iniciador de conversa. Poderíamos fazer aqui algo chamado de American Act Fund. O American Act Fund seria capitalizado tributando empresas acima de uma determinada avaliação em 2,5% do seu valor de mercado a cada ano, pagável em ações transferidas para fundo, e tributando 2,5% do valor de todas as terras privadas, pagável em dólares. Então aqui a gente já vê que teria um imposto de 2,5% sobre o valor de mercado do imóvel, da propriedade. Se você não tem condições de pagar esse valor de 2,5%, o que eu entendo é que isso tem que ser feito através de empresas. Então, empresas com fluxo de caixa. E tributado em 2,5% todas as terras privadas, pagável em dólares. Isso de 2,5% em 2,5% em seu valor de mercado ao ano, né, pago em ações, em X anos, o Estado seria dono dessas empresas. Vamos seguir aqui para você entender aonde eu quero chegar. Todos os cidadãos com mais de 18 anos receberiam uma distribuição anual em dólares e ações em suas contas. As pessoas seriam incumbidas de usar o dinheiro como precisassem ou quisessem, para melhor educação, assistência médica, moradia, abertura de uma empresa ou o que quer que seja. Os custos crescentes em indústrias financiadas pelo governo enfrentariam pressão real, pois mais pessoas escolheriam seus próprios serviços em um mercado competitivo. Bom, esse mercado competitivo fica um pouco vago, porque se pessoas teriam suas propriedades desfeitas e transformadas e divididas em todas, soa um pouco estranho, né? Mas vamos seguir aqui. Enquanto o país continuar melhorando, cada cidadão receberia mais dinheiro do fundo a cada ano. Então repare que isso é atrelado à melhora do país. Se o país não melhorar, porque aqui a gente tem que entender que é um mundo sem fronteiras, uma globalização completa, uma nova internacional ordem, se é que você me entende. Né? Então, cada cidadão, portanto, participaria cada vez mais das liberdades, poderes, autonomias e oportunidades que vêm da autodeterminação econômica. A pobreza seria muito reduzida e muito mais pessoas teriam uma chance de ter a vida que desejam. Então veja que eles querem distribuir as propriedades, isso é tem que ficar muito claro, e automaticamente isso passaria a ser do Estado. E nós, como cidadãos, teríamos uma renda conforme o desenvolvimento e o PIB do país, dependendo do nosso governante e da nossa população. Então veja bem que hoje já é difícil conseguir os estados conseguirem dinheiro do governo federal, as prefeituras do governo estadual e assim por diante, os deputados e os vereadores das prefeituras. Então, imagina de um governo global, né? Mas vamos seguindo aqui. Um imposto pago em ações de empresas alinhará os incentivos entre empresas, investidores e cidadãos, enquanto o imposto sobre lucros não o faz. Os incentivos são superpoderes. E essa é uma diferença crítica.
Os lucros corporativos podem ser disfarçados, diferidos ou deslocalizados, e muitas vezes são desconectados dos preços das ações. Mas todos que possuem uma ação na Amazon querem que ela cresça. À medida que os ativos individuais das pessoas aumentarem e o conjunto com o do país, em conjunto com os do país, elas têm um interesse literal em ver seu país se dar bem. Então, seria algo em sociedade. Você repara bem como o poder do indivíduo, de como você quer prosperar, fica um pouco preso, né? Então você receberia empresa no tempo, as empresas pagariam 2,5%, logo no tempo elas seriam estatal, você receberia ações dessas empresas como parte de pagamento para ter um dividendo e uma rentabilidade futura, e isso seria visto como uma ajuda de custos, digamos assim, né? Como reparo de um dano causado pela quarta revolução industrial aqui. Se todos possuírem uma fatia da criação do valor da Americana, todos desejarão que a Americana faça o melhor. A equidade coletiva na inovação e no sucesso do país alinhará nossos incentivos. O novo contrato social será um piso para todos em troca de um teto para ninguém. Está aqui. Então, um piso para todos. Eu interpreto essa frase. O novo contrato social será um piso para todos em troca de um teto para ninguém. O que seria isso? Eu interpreto que teremos lugar para morar, mas ele não é seu. Sabe como funciona na China hoje? Hoje, se uma família mora na casa, essa casa tem concessão para essa família, para o patriarca da família, digamos assim, não pode ser o homem ou a mulher, mas é uma concessão dada a ele. Quando ele morre, automaticamente a casa, no nosso caso, passaria para os filhos, mas não, é uma concessão, então volta para o Estado. Volta para o Estado, redimensiona essa necessidade e assim você pode ter a concessão de novo renovada, não, né, ir para outro imóvel, fazer aí uma troca, fazer um equilíbrio maior se eles assim decidirem, né? Então veja como faz todo sentido. Então, um novo contrato social será um piso para todos em troca de um teto para ninguém, e uma crença compartilhada de que a tecnologia pode e deve fornecer um círculo virtuoso na riqueza social. Continuaremos a precisar de uma liderança forte do nosso governo para garantir que o desejo de que os preços das ações subam permaneça equilibrado com a proteção do meio ambiente, dos direitos humanos, etc. Pô, fica meio complicado a leitura pela tradução um pouco ao pé da letra, né? Então eu peço até, mais uma vez, desculpa aí para vocês. Mas vamos lá. Em um mundo onde todos se beneficiam do capitalismo como proprietários, o foco coletivo será tornar o mundo melhor, em vez de um mundo pior. Essas abordagens são diferentes são mais diferentes do que parece, e a sociedade se sai muito melhor quando se concentra na primeira. Simplificando, melhor significa otimizar para tornar a torta do bolo que ele se refere, né, o maior possível, e o pior significa dividir a torta de forma mais justa e possível. Dividir, sempre que você ouvir essa palavra dividir, o que é seu, você pode saber que o que é dele não será dividido. Ambos podem aumentar o padrão de vida das pessoas, uma vez que o crescimento é contínuo e só acontece quando a torta cresce. Olha bem, então como seria a implementação e a solução dos problemas? Pessoal, parece uma pessoa, quem que está falando isso é uma pessoa X, não é uma pessoa X, é uma pessoa de suma importância, é uma pessoa que nós precisamos estudar, porque ela revolucionou o mundo. Sam Altman revolucionou a forma como os empregos serão feitos. Então essa visão dele, com certeza não é só dele, é de toda uma
sociedade. Se é que você me entende mais uma vez. A quantidade de riqueza disponível para capitalizar a American Equity Fund, aquela proposta dele dos 2,5%, né, seria significativa. Há cerca de 50 trilhões em valor, medido pela capitalização de mercado, somente em empresas dos Estados Unidos. Suponha que, como aconteceu em média no último século, isso pelo menos dobrará na próxima década. Então ele supõe 100 trilhões em capitalização de mercado de empresas nos Estados Unidos. Tem que lembrar que é supervalorizado muitas delas, né? Há também cerca de 30 trilhões em terras privadas nos Estados Unidos. Suponha que esse valor também dobrará aproximadamente na próxima década. Isso é um pouco mais rápido do que a taxa histórica, mas conforme o mundo realmente começa a entender a mudança que a IA vai causar, o valor da Terra, como um dos poucos ativos verdadeiramente finitos, deve aumentar a uma taxa mais rápida, nesse período aqui que ele está mencionando. Então, ele menciona sobre esse período em específico até isso acontecer. Claro, se aumentarmos a carga tributária sobre a posse de terras, olha lá, seu valor diminuirá em relação a outros ativos de investimento, o que é bom para a sociedade, porque torna um recurso fundamental mais acessível e incentiva o investimento em vez da especulação. O valor das empresas diminuirá no curto prazo também, embora eles continuem a ter o desempenho muito bom no longo prazo. Então aqui veja bem que eles querem aumentar os tributos para você deixar de comprar. Com os tributos aumentando excessivamente, para quem vai o imóvel, a propriedade? Para o Estado. É uma suposição razoável que tal imposto cause uma queda de 15% no valor das terras e dos ativos corporativos. Sob o conjunto de suposição acima, valores atuais e crescimentos futuros e a redução no valor do novo imposto daqui a uma década, cada um dos 250 milhões de adultos receberia 13 milhões e 500 mil dólares a cada ano. Você tem noção do que é 13 milhões e 500 mil dólares por ano? 13.500 dólares por ano para uma família? Eles estão dizendo que esses custos irão a zero, então vai ser bom. Seria uma renda básica, universal. Tem noção disso? Esse dividendo, né, assim que eles chamam, pode ser muito maior se a IA acelerar esse crescimento. Mas mesmo que não acelere, 13.500 terão um poder de compra muito maior do que agora. Porque a tecnologia reduzirá muito o custo dos bens e serviços. E pode comprar o efetivo, e esse poder de comprar o efetivo aumentará drasticamente a cada ano. 13.500 ao ano, né? Ao ano. Vai ser um pouco mais de mil dólares ao mês. E como renda básica para 250 milhões, ele cita ali. É muito importante, pessoal. Presta atenção nisso. Não deixa. Eu rio de desespero. Seria mais fácil. Desespero não, né? Querendo dizer, mas é pela cara de pau. Né? Cara de pau do cidadão. Seria mais fácil para as empresas pagarem o imposto a cada ano emitindo novas ações. Então veja a emissão de novas ações, inflação na emissão de ações, de 2,5% do seu valor. Obviamente, haveria um incentivo para que as empresas escapassem de impostos desse American Equity Fund ao se deslocarem. Mas um teste simples envolvendo uma porcentagem da receita derivada da América poderia resolver essa preocupação. Um problema maior com essa ideia é o incentivo para as empresas retornarem o valor aos acionistas, em vez de reinvesti-los em crescimento. Então eles querem, ao invés de reinvestir no crescimento, voltar esse dinheiro para as pessoas. Lembrando que essas empresas seriam estatais do governo. Pensa bem, né? Pensa bem como uma empresa... Veja, vamos ver a Petrobras, a empresa lá de Caracas, daquele país, né?
país exportador de petróleo do mundo seria, né, se não fosse o Estado lá presente. Bom, se taxarmos apenas empresas públicas, também haveria um incentivo para que as empresas permanecessem privadas. Para empresas privadas que têm a receita anual superior a 1 bilhão, poderiam deixar que seus impostos sobre o patrimônio líquido acumulassem por um certo número limitado de anos, até que se tornassem públicas. Aí, tá vendo? O raciocínio chega a isso, né? Se você vai tributando de 2,5, 2,5, 2,5, vai virando e transformando em ação e passando para o Estado como forma de tributo e passando para as pessoas, logo isso vira público, da comunidade, né? Precisaríamos projetar o sistema para evitar pessoas votassem consistentemente para ganhar mais dinheiro. Então, evitar que as pessoas ganhem mais dinheiro. Uma emenda constitucional delineada, as faixas permitidas do imposto seriam uma forte salvaguarda para que não ocorra isso. É importante que o imposto não seja tão grande a ponto de sufocar o crescimento. Por exemplo, o imposto sobre empresas deve ser muito menor do que sua taxa média de crescimento. Também precisaríamos de um sistema robusto para quantificar o valor real da terra. Uma maneira seria o corpo de poderosos avaliadores federais, poderosas, é muito boa essa palavra. Outra seria deixar os governos locais fazerem avaliação. Vai permitir com que os governos avaliem. A gente sabe no que isso dá. Como eles fazem agora para determinar os impostos. Eles continuariam a receber impostos locais usando o mesmo valor avaliado. No entanto, se uma certa porcentagem de vendas em uma jurisdição qualquer, no entanto, se uma certa porcentagem de vendas em uma jurisdição em qualquer ano cair muito acima ou abaixo da estimativa do governo local, dos valores da propriedade, então todas as outras propriedades em sua jurisdição seriam reavaliadas. O sistema teoricamente ótimo seria taxar apenas o valor de terras, propriedade, casas, e não as melhorias construídas sobre elas. Na prática, esse valor pode acabar sendo muito difícil de ser avaliado. Então, podemos precisar taxar o valor da terra e as melhorias nela. Como é rápido o raciocínio, um parágrafo de 4 linhas, ele foi e voltou. Por fim, não poderíamos deixar as pessoas tomarem empréstimos, venderem ou de outra forma penhorarem suas futuras distribuições do fundo. Então não vão deixar a forma de, não poderíamos deixar as pessoas tomarem empréstimos. Vejam bem, o governo pode simplesmente tornar transações inexequíveis. E agora o último ponto, a mudança para o novo sistema. Não banalizem esse documento, pessoal. Não banalizem esse documento. O importante aqui é nós nos prepararmos. Um grande futuro não é complicado. Precisamos de tecnologia para criar mais riqueza e de políticas para distribuí-la de forma justa. Tudo o que for necessário será barato. E todos terão dinheiro suficiente para poder pagar isso. Como esse sistema será enormemente popular, ou seja, global, os formuladores de políticas que o adotarem cedo serão recompensados. Eles próprios se tornarão enormemente populares. Então, quem fizer antes vai ser recompensado, se adotando esse sistema. Ele é inevitável. Então, uma hora ou outra, se seu governante não fizer, você vai ser prejudicado. Agora, repare bem. Ele diz que tudo o que for necessário será barato. Ou seja, a carne de impressora 3D vai ser barata, não vai ser a carne que nós não conhecemos. A alimentação vai ser industrializada, baseada em alimentação vegana. Para eles, normal. Tudo que o ser humano precisa segundo quem? Tem até um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, que a mãe dele compra o biscoito na caixa, na embalagem do biscoito, está escrito biscoito.
É como é na Coreia, lá do lado do norte, né? Para não falar de uma vez. A Grande Depressão de Franklin Roosevelt conseguiu promulgar uma enorme rede de segurança social que ninguém teria pensado ser possível 5 anos antes. Estamos em um momento semelhante agora. Então, um movimento que é tanto pró-negócios quanto pró-pessoas unirá um eleitorado notavelmente amplo, né? É aquilo que nós vemos, né, da renda básica universal, né? Se sentindo responsável. Então, uma maneira politicamente viável de lançar o American Act Fund, na visão dele, é que reduzirá o choque de transição. Seria uma legislação que nos transacione gradualmente para as taxas de 2,5%. A taxa total de 2,5% só entraria em vigor quando o PIB aumentasse em 50%, a partir do momento em que a lei fosse aprovada. Então, se o seu país não cresceu até 50%, essa taxa de pagamento seria um pouco menor, né? Então, quando atingir 50% do PIB, ele seria um pouco maior. Eu também explico lá no vídeo anterior como é constituído o PIB e como o PIB, nestes casos, no caso com a inteligência artificial, vai ser dividido e como ele seria constituído para um crescimento saudável. Mas quando a IA começar a chegar, o crescimento será extremamente rápido. No futuro, provavelmente, seremos capazes de reduzir muitos outros impostos à medida que tributamos essas duas classes de ativos fundamentais. As mudanças que estão por vir são imparáveis. Singularidade. Trouxe no meu vídeo anterior. Assistam. Se as abraçarmos e planejarmos para elas, podemos usá-las para criar uma sociedade muito mais justa, feliz e próspera. O futuro pode ser quase inimaginavelmente grandioso. Bom, é isso, pessoal, né? O texto. Eu acho que eu consegui passar para vocês a importância de se preparar. Não deixe na mão do Estado. Cuide da sua família, cuide dos seus bens. Você sabe que esse canal é um canal que já trouxe meios de você se proteger, né? A adequação do Bitcoin nesse cenário é um pouco ainda nebulosa para mim. Acho que preciso estudar um pouco ainda como isso vai se encaixar nesse cenário. Que ele vai estar valendo milhões de dólares, não há dúvidas. Agora, como as poucas pessoas vão poder obter isso, é que me preocupa um pouco. As poucas pessoas que vão poder obter esse cenário. Lembrando que também a blockchain, nesse cenário, é uma escassez de dados no mundo onde o conhecimento, como eu falei, tem um custo zero. Quando passado, né, no longo prazo, né, o conhecimento vai ter um valor zero. Já expliquei isso no outro vídeo, mais uma vez, peço que vocês todos assistam. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês gostem desse conteúdo. Ficou um pouco difícil a leitura aqui, né, um pouco a tradução atrapalha aqui a gente, mas a gente, né, veio tentando mostrar para vocês aí e abrir os olhos de todos, né? Se você não é inscrito, se você gostou desse conteúdo, deixa o like, considere se inscrever. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e aguarde o próximo vídeo aí.